Está vendo esse ponto brilhante? Esse é o HIP 65426b, ou Naisaka Pike, Mãe Terra Exoplaneta, fotografado por James Webb na constelação de Centauro, a 385 anos-luz da Terra. Quem poderia imaginar que um gigante gasoso distante mudaria completamente a visão dos astrônomos sobre o Big Bang, o suposto evento catastrófico que deu origem a tudo o que vemos ao nosso redor? Será que ele realmente aconteceu? Ou será que tudo não passa de uma invenção maluca de alguém que por acaso acabou se tornando o fundamento da ciência moderna? Existe alguma alternativa ao Big Bang? E por que os cientistas estão cada vez mais duvidando dessa teoria? Para ser sincero, por causa das descobertas recentes do James Webb, os astrofísicos estão em um estado de pânico permanente. Inscreva-se. Quanto mais nos aprofundamos no estudo do universo, observando a evolução das galáxias e das estrelas, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Por exemplo, o HIP 65426b destrói impiedosamente os princípios da evolução planetária, exibindo uma inclinação orbital anormalmente alta, opções de formação não convencionais e a ausência de um disco protoplanetário, apesar de sua idade relativamente jovem para completar tudo isso. James Webb colocou o último prego no caixão das concepções tradicionais sobre o macrocosmo quando descobriu galáxias bastante maduras, onde a priori elas não deveriam existir. O observatório, cheio de equipamentos, funcionará por pelo menos mais 20 anos, o que nos espera daqui para frente se as descobertas do telescópio já estão nos deixando perplexos. E o que vai acontecer quando surgirem seguidores avançados de James Webb? Não somos bons em prever o futuro, porém a teoria do Big Bang vem sendo cada vez mais substituída por outras explicações. De onde tudo veio? O modelo mais popular é o modelo oscilante do universo. De acordo com essa teoria, o universo passa por um número infinito de ciclos de expansão e contração. Após a explosão global, ocorre uma onda de choque catastrófica, começa um longo período de expansão. Mas, no final, acontece o colapso gravitacional, ou seja, o universo vai se contraindo gradualmente. Se aceitarmos essa teoria como um axioma, então o Big Bang não é um evento exclusivo, mas sim algo rotineiro e comum. Muitos astrofísicos consideram esse modelo e outros semelhantes como o Grande Salto, tentativas de unir a gravidade e a mecânica quântica, o que é uma especulação. Mas como podemos saber o quão verdadeira é essa teoria, se nem sequer sabemos de onde, em princípio, surgiram as dúvidas sobre a teoria tradicional e confortável do Big Bang? Por que não ficar satisfeito com ela e parar de procurar alternativas duvidosas? Em primeiro lugar, a situação é influenciada por várias anomalias que James Webb, graças ao superinstrumento NIRCam, encontra periodicamente nas profundezas do espaço. Esses objetos destroem completamente os princípios cosmológicos, pois suas propriedades e comportamentos não correspondem de forma alguma ao modelo padrão. De acordo com a teoria do Big Bang, não pode haver galáxias maduras, antigas e muito menos mortas no universo primitivo. Mas em 2024, o James Webb Space Telescope descobriu a ZFUDS 7329, localizada a cerca de 13 bilhões de anos-luz de nós. Durante as pesquisas, descobriu-se que o processo de formação estelar nessa galáxia supermassiva terminou 800 milhões de anos após o Big Bang. Isso nos obriga a duvidar da confiabilidade do modelo cosmológico tradicional. De onde o universo jovem tirou forças e energia para criar um aglomerado tão gigantesco e depois destruí-lo? O que é responsável pela interação gravitacional e pela formação das galáxias no macrocosmo? Nas teorias geralmente aceitas, um dos componentes obrigatórios é a matéria escura. E embora sua existência não tenha sido comprovada nas equações de Belli, não se pode prescindir dessa introdução mencionada. Mas quando o James Webb Space Telescope descobriu essa galáxia anômala, os astrônomos tiveram que pensar seriamente. Estamos falando da JATES-JS Z131, descoberta em 2024. Ela
assim como sua análoga, a galáxia NGC 1052 DF2, registrada em 2018 por cientistas da Universidade de Yale com a ajuda do telescópio Dragonfly, sofre de uma aguda escassez dessa misteriosa substância escura. O diâmetro do objeto único, que se formou apenas 330 milhões de anos após o Big Bang, é de cerca de 2.000 anos-luz, e a massa de JATES Z13-1 é incrível para galáxias primitivas, sendo de cerca de 100 milhões de massas solares. Mas o mais surpreendente não é isso. De acordo com o modelo tradicional, a presença de matéria escura representa cerca de 27% da massa de qualquer galáxia, pois desempenha um papel fundamental na sua formação. Mas não é o caso aqui. Após múltiplos cálculos, cujos resultados mudavam constantemente, os astrônomos descobriram que a quantidade de matéria escura na JATES Z13-1 é anormalmente baixa em comparação com objetos semelhantes. Para entender a dimensão do problema, basta mencionar que a matéria escura é considerada uma espécie de estrutura para a formação das galáxias. Assim, sua ausência na prática significaria o mesmo que se uma pessoa nascesse sem coluna vertebral e ossos. Às vezes, até surgem suposições sobre a origem artificial do objeto. Um análogo das galáxias com o mínimo de matéria escura também é a Big Wheel, descoberta pelo James Webb Space Telescope em 2024, um objeto massivo, formado 800 milhões de anos após o Big Bang. Essa galáxia ainda tem formato espiral, o que é considerado impossível nas condições do universo primitivo. Quais galáxias anômalas estão associadas a possíveis tecnossinaturas? A estrutura mais distante até o momento, o aglomerado HD, localizado a 13,4 bilhões de anos-luz da Terra, alguns consideram como uma mega-estrutura de origem artificial. Em 2022, a galáxia foi descoberta por James Webb e, segundo uma conclusão preliminar, as estrelas em HD 1 se formam em uma velocidade anômala, mais de 100 por ano. É possível que o brilho extraordinário seja causado por um buraco negro supermassivo antigo, o que é absolutamente incomum para o período inicial de desenvolvimento do universo. Daí vêm as suposições sobre uma megaestrutura, uma esfera de Dyson ou outra que ainda não conhecemos. De todo modo, o objeto não se encaixa na teoria que fundamenta a cosmologia terrestre. Aliás, modelos alternativos formulados por alguns cientistas às vezes acabam sendo tão anômalos quanto os objetos sobre os quais acabamos de falar. Qual delas é a recordista? O primeiro lugar entre as teorias originais não pode ser dado a uma única candidata. Existem várias. Por exemplo, a cosmologia do plasma. O mecanismo dessa teoria afirma que o universo se formou sem a participação do Big Bang ou da matéria escura. Como ela surgiu? As galáxias e outras estruturas em grande escala foram formadas com a ajuda de campos eletromagnéticos e plasma. A teoria oferece um enorme espaço para a imaginação, mas é uma pena que os cientistas a tenham rejeitado por ampla maioria devido à sua incompatibilidade com dados científicos fundamentais. Lembre-se do famoso Stephen Hawking com suas ideias extravagantes sobre. Pois bem, já em 1983, ele e seu colega James Hartle criaram o conceito de cosmologia quântica. Matematicamente, a teoria é incrivelmente complexa, ainda mais impossível de ser verificada, embora o modelo resolva o problema da singularidade inicial e seja compatível com a gravidade quântica. As suposições teóricas desse conceito são muito interessantes, mas a ausência de testes empíricos a torna pouco provável. O mecanismo de surgimento do universo dentro da cosmologia quântica descreve o tempo que se comporta como o espaço. O universo se auto-origina a partir de um estado quântico sem a participação de uma singularidade, e o contínuo espaço-tempo é fechado, como uma esfera, sem um ponto inicial. Por que todas essas teorias não resistem à crítica em comparação com o Big Bang? Afinal, muitas delas parecem bastante lógicas, exceto as mais exóticas. O que confirma o modelo do Big Bang? O Big Bang, como teoria dominante, tem mais evidências teóricas e matemáticas, por isso está na liderança.
Os principais pilares em que ela se baseia são o desvio para o vermelho, que indica a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e as evidências da evolução das galáxias. Por exemplo, James Webb demonstrou repetidamente que as galáxias primitivas não são estruturadas, são menores em tamanho e têm uma taxa de formação estelar mais alta. Aqui está a galáxia roda de carro, ela não é estranha? Quanto à radiação de micro-ondas descoberta em 1965 por Robert Wilson e Arno Penzias, ela é considerada um eco da fase quente do universo primordial, que por sua vez é consequência do Big Bang. Mas aqui está o principal contra-argumento que vai contra a teoria tradicional. Este é o eixo do mal, uma anomalia cósmica em escala supergigante confirmada por observações de muitos telescópios, incluindo o Chandra e o Observatório Espacial Planck. Esta é uma região onde a isotropia do universo é violada, manifestando-se no alinhamento das irregularidades presentes em todos os outros lugares do macrocosmo. Especialmente assustadora para os cientistas é a mancha fria na constelação de Eridanus, uma região onde a temperatura da radiação cósmica de fundo é muito inferior à média e quase não se observam estrelas nessa área. Como esse supervazio está relacionado com a teoria do Big Bang? Diretamente, pois o modelo pressupõe a isotropia do universo, ou seja, que ele é igual em todas as direções e homogêneo em grandes escalas. Esse é o fundamento do princípio cosmológico. Assim, o eixo do mal e o supervazio de Erídano comprometem a reputação dessa teoria. Aqui coincidências aleatórias são comuns. Excluída, então a anomalia ganha significância estatística. Se o eixo do mal for real, então o universo pode ter uma direção prioritária ou talvez ele esteja girando. Em ambos os casos, a teoria do Big Bang precisará ser revisada. Se acrescentarmos a isso as galáxias e planetas anômalos encontrados por James Webb, a ameaça aos fundamentos da astronomia terrestre se torna bem real, assim como o pânico da comunidade científica. No momento, o eixo do mal é um tema de discussão, pois sua existência ainda não foi totalmente comprovada. Esperamos pelo trabalho produtivo de James Webb, que no futuro lançará luz sobre esse mistério. Será que a frágil estabilidade do fundamento cosmológico vai durar muito tempo? Galáxias massivas primitivas, ausência de matéria escura em algumas regiões do universo, além do problema do ponto de singularidade como locais infinitamente densos e quentes onde as leis do universo não funcionam. Será que eles são capazes de destruir aquilo em que nossas ideias sobre o mundo se baseiam há tantos anos? Podemos apostar que o que realmente vai tirar o chão da base teórica será alguma descoberta inesperada que vai virar a ciência clássica de cabeça para baixo. Talvez sejam provas incontestáveis de que vivemos aqui em um universo simulação criado por uma civilização mais avançada. O que você acha disso? Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda há episódios muito interessantes e espetaculares por vir, mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de uma forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continuar a frase, eu sei. Assim você mostra que seguimos no caminho certo, não mude de canal.